Olá, terceiro ano, tudo bem? E aí? Estão cumprindo direitinho a regrinha? Estão cuidando, lavando as mãos, ok? Não esqueça de realizar todos os dias esse processo, que é muito importante para o cuidado com o nosso corpo e com a nossa saúde, correto? Então, a nossa aulinha de hoje, é arte. O que nós iremos trabalhar? Vamos lá? Então, na aula anterior, nós trabalhamos sobre expressão do corpo, correto? E sobre as esculturas vivas. Hoje, nós iremos trabalhar sobre a arte da escultura. Então, o que é a escultura? Escultura é o nome dado, à arte de criar obras em 3 dimensões: a altura, a largura e a profundidade, da escultura ou daquela imagem, em que eu estarei esculpindo, como estátua e outras figuras. Perceba, podemos perceber que o nosso corpo também ela tem essas 3 dimensões: altura, largura e profundidade, ok? A escultura e a pintura, apresentada na imagem a seguir, as duas abordam o mesmo tema: um menino plantando bananeira. Então, vamos observar essas duas imagens, correto? Então, aqui, estão as duas imagens, as duas são a mesma obra: menino plantando bananeira. Essa é uma obra, a segunda imagem é uma obra de Cândido Portinari, que é de Sérgio Campos, que ele fez uma releitura, da obra do Portinari, ok? Então, vamos ver o que essas duas imagens elas têm de semelhante. Então, a semelhança é que as duas imagens aparece um menino plantando bananeira, correto? E elas também têm a altura e a largura de semelhante. A diferença entre as duas é na profundidade, ok? Aqui a escultura ela tem 3 dimensões e já a pintura tem apenas 2 dimensões. Então, a profundidade permite a gente visualizar a escultura em diferentes posições. Já na pintura, no quadro, não permite, nós olharmos ela nessas 3 dimensões. Então, essa é a diferença entre as duas imagens, ok? Então, escultura. Então, podemos definir a escultura como a arte de moldar, entalhar, cortar ou gravar, em determinados materiais, como, por exemplo, madeira, argila, o barro, pedra, metais e entre outros. Então, na imagem ao lado, tem um entalhe em madeira, Então, o escultor, ele está o quê? Esculpindo, ele já, esculpiu flor e ele está terminando de esculpir uma borboleta. Então, para esculpir em uma madeira ou uma argila, nós precisamos o quê? Do molde. Ele transferiu, então, a imagem na madeira e foi o quê? Entalhando. Mas nós podemos realizar essa obra somente na madeira? Na pedra? No metal? Não. Então, vamos observar na próxima imagem o que eu acabei de falar para vocês. Então, na primeira imagem aqui, são as ferramentas que os escultores usam para produzir as suas esculturas. Aqui, nessa imagem abaixo, o escultor está transferindo a imagem que ele gostaria de entalhar na madeira para começar a realizar a sua arte. Mas eu falei que nós podemos fazer o quê? Escultura não somente na madeira, no gesso, mas em outros objetos. Então, eu peguei 4 imagens para vocês que eu achei bem interessante e eu achei incrível e amei a criatividade da pessoa que realizou esse trabalho. Então, as 4 imagens são uma melancia. Sim, é uma melancia. Então, na primeira imagem,
né, a pessoa esculpiu várias rosas. Olha que beleza, lindo, né? Na terceira imagem, ele esculpiu um peixe como se estivesse no fundo do mar. Não é interessante? Ou no rio. Olha que maravilha, eu fiquei encantada com essa imagem. Aqui, na quinta imagem, o escultor, ele está o quê? Esculpindo o rosto de Cristo. Então, aqui podemos verificar que ele está iniciando a sua escultura. Não é interessante? Na melancia, como eu falei, que eles têm as suas ferramentas. Aqui na melancia ele está usando o quê? As ferramentas que são as facas, correto? Na madeira são esses tipos de materiais. Na sexta imagem, que eu achei muito interessante, é um bebê dentro do ventre da sua mãe. Olha que maravilha, eu fiquei encantada a capacidade, né, das pessoas criarem as suas obras de arte utilizando diferentes materiais, correto? Então, aqui é uma melancia também e eles esculpiram que um bebê no ventre da mãe, certo? Então, pesquisando, eu aprendi que lá na Grécia, né, é o berço da escultura. Então, é onde nasceu esse tipo, né, de obra de arte, certo? Vamos visualizar? Então, a Grécia clássica é o berço ocidental da arte de esculpir desde os seus primeiros artefatos em mármore ou bronze a partir do século X a.C. Então, aqui, né, eu peguei essa imagem, que é de um templo, que fizeram esculturas de umas jovens, né, que era lá da região de Cária, na Grécia Asiática, que foram escravizadas como parte de um acordo feito entre os persas. Então, a coluna foram formadas pela escultura dessas moças que foram escravizadas, ok? Também descobri quem foi a pessoa, né, que foi o progenitor. O que quer dizer o progenitor? A primeira pessoa que criou a escultura. Então, vamos conhecê-lo? Isso mesmo, Auguste Rodin, que nós já vem trabalhando, né, a imagem, o pensador, na aula anterior. Então, eu descobri que ele também foi um escultor francês, considerado progenitor da escultura moderna. Ele nasceu em Paris, né, em 12 de novembro de 1840 e faleceu em 17 de novembro de 1917. Então, ele foi o quê? O progenitor da escultura, né? O criador, correto? Mas não somente lá na França que nós temos o escultor. Aqui no Brasil também, né, pesquisando, encontrei uma pessoa muito importante também, que fez grande obra de artes usando a escultura. Então, vamos conhecê-lo? Antes disso, vamos conhecer também as obras de artes, né, importante do Auguste Rodin, que é o pensador que nós já trabalhamos na aula anterior, que foi o que? Entalhada em bronze, e ela se encontra lá no Museu Rodin, ok? E também a outra imagem, que é o beijo, que é uma escultura também em mármore do artista, né, Rodin, que está no Museu Rodin em Paris, correto? E aqui também no Brasil nós temos uma pessoa importante na arte de esculpir. Quem é ele? Aleijadinho. Mas por que desse nome? Diz a história, né, que ele ganhou esse apelido porque ele tinha uma doença, né, degenerativa que ia perdendo parte do seu corpo, correto? Mas mesmo assim ele esculpia suas obras. Como? Ele trabalhava escondido com os cinzéis amarrados ao antebraço. Então, mesmo com a sua enfermidade, né, com todos esses problemas, mas ele não desistiu. Ele
procurou uma forma de estar realizando as suas atividades, a sua arte. Mas o nome dele verdadeiro é Antônio Francisco Lisboa, escultor, entalhador e foi um importante arquiteto no Brasil colonial. Então, ele nasceu em 1738, lá em Ouro Preto, Minas Gerais, né? Passou toda a sua juventude lá. E em 18 de novembro de 1814, né? Em Ouro Preto, ele veio a falecer, ok? E eu também trouxe para vocês uma das esculturas mais importantes dele, que foi os 12 profetas, no Santuário de Bom Jesus de Matozinho, que se encontra lá em Congonhas, ok? Então, aqui estão os 12 profetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Correto? E aí, gostaram da aula? Então, aqui o meu beijo, o meu abraço virtual da tia Ruth. Até a próxima aula. Tchau!